E aí a minha mãe passou a ser internada constantemente, doente, 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 até que um dia o médico falou que ela ia morrer, porque ela estava com o coração... ela tinha sofrido, que ela veio do Nordeste, cheio de... tinha doença de Chagas. E, para piorar, os rins dela estavam comprometidos. E a minha mãe só tinha cabeça. E eu lembro que tinha a Legião Brasileira de Assistência e vinha sempre buscar minha mãe. E nós ficávamos com minha irmã. E aí, nessa época, quem nos ajudava os outros, nunca os crentes, entende? Então, eu ficava gravado no meu inconsciente que não valia a pena. E aí, nós fomos vivendo a nossa vida até que um belo dia eu comecei a sofrer muito. Minha mãe voltou do hospital, aí falou, meu velho, antes de eu morrer, eu quero que Deus me cure. E nós fomos numa igreja que antigamente tinha um missionário, Davi Miranda, Igreja Deus é Amor, legalista, assim e tal. Mas ele, na época, foi um instrumento de Deus, porque eu lembro que nós morávamos em Cavalcante, era a rua Aquiraz, descendo para a rua Tumucumá, que não deixa eu esquecer de falar sobre isso, que eu falei que é um negócio engraçado. E ali estava um sol, meu pai pegou minha mãe e minha avó e eu, nós fomos andando, porque tinha uma igreja onde ele lotado de gente. E não tinha como ele atender a gente. Só que a minha mãe no sol, assim, a minha mãe devagarzinho, sem respirar, quando chega na igreja. Aí a minha avó falava assim, ô Nazaré, não bota calçola, não. Nazaré é sua mãe? Nazaré era minha mãe. Minha avó falava assim, Nazaro, chamava, não bota calçola, você usa combinação anágua, porque aperta você, que ela tinha muitas pedras nos rins. E ela, quando pisou na igreja, eu nunca vi aquilo. O missionário Davi Miranda estendeu a mão e falou, saiam agora todas as pedras. Eu, criança, comecei a escutar tum, tum, tum. Eu saí catando as pedras. E aí ele falou assim, agora eu quero orar porque o seu coração, o médico disse que o seu coração está como um queijo suíço, além de ter doença de Chagas. Quando ele foi orar por ela, ela sentiu graça de Deus. E quando a gente estava voltando, muito sol, ela falou assim, meu velho, ele falou, o que foi? Ele falava assim, meu velho, tá chovendo em mim. Ele falou, não tá não, minha velha, tá muito sol. E ela disse, não, meu velho, tá chovendo. Deus é Deus. A minha mãe tinha 3 meses de vida. E ela disse, essa chuva tá em mim. Aí meu pai entendeu que era Deus e o mundo espiritual entrou em manifestação. E a minha avó começou a orar e eles começaram a orar. E nós, pentecostais, eles começaram a falar em língua estranha. A minha mãe veio a partir, tem 3 anos, servindo ao Senhor. E eu vivenciei isso. Então, ainda assim, quando eu olhava para isso e não conseguia identificar isso com a igreja, a referência que eu tinha, meu irmão primeiro, aí começou a época de hippie, começou a época de marxista, e o meu pai era totalmente contra comunismo, socialismo, por ser crente, porque nós conhecemos a palavra de Deus, assassinato, aborto, corrupção e tal. Então ele ensinava isso, mas estávamos em um bairro onde tinha uma família na rua do Mucumaque chamada Cabral. E o meu irmão tinha 14 anos, meu irmão mais velho. Então, esse meu irmão, ele passou a andar com a família do antigo governador Sérgio Cabral, e eu já estava estudando na escola Rostam Pedro de Farias. Aliás, eu aprendi a ler com 5 anos sozinha. Primeira palavra, Brasil. Sozinha. Eu era... Aí ele começou a andar muito ali, meu irmão tinha 14 anos. Então, quando ele começou a estar andando, o meu pai começou a brigar, cadê ele e tal? Era futebol, não ia mais à igreja, nem coisa, nem eu queria ir também, mas a gente tinha que ir porque era criança. Até que, de repente, um dia, o meu irmão desaparece, 3 dias. E foi onde ele foi achado em coma alcoólico numa mercearia do seu Cabral, que era pai do Sérgio Cabral. E
dali o meu irmão quase morreu, e aí ele começou a usar maconha. E uma vez o bombeiro, eu lembro, um morro gigante lá em Vicente Carvalho, eu vi o meu irmão, uma gola cacharel, meu irmão pequenininho, os bombeiros o dia inteiro tentando tirar. Porque ele colocou na cabeça que o marxismo era o correto, porque tudo que aprisionava, né, era contra a vida humana. Caramba.